pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar alguns tópicos introdutórios de noções de lógica matemática. O conceito que a gente vai trabalhar ao longo de todo o curso é a ideia de uma proposição. O que vem a ser uma proposição? Proposição é um enunciado que pode ser feito por meio de palavras ou então símbolos, no caso símbolos seria a notação matemática, a qual a gente pode atribuir para esse enunciado um valor lógico. Para ser proposição, eu preciso ser capaz de atribuir um valor lógico para esse enunciado. E o que é o valor lógico de um enunciado? O valor lógico de uma proposição vai ser o quê? Vai ser verdade, se essa proposição for verdadeira, ou então vai ser falsidade, se essa proposição for falsa. Então, para que um enunciado possa ser caracterizado como uma proposição, eu preciso ser capaz de atribuir um valor lógico para ele. E esse valor tem que ser uma dessas duas opções, de verdade ou falsidade. Bom, então vamos ver alguns exemplos de enunciados e tentar determinar se eles são ou não são. O primeiro enunciado é o seguinte: todo número primo é ímpar. Esse enunciado caracteriza uma proposição? Sim, por quê? Porque eu posso atribuir um valor lógico para esse enunciado. Então, o valor lógico desse enunciado é falso, que conheço um número primo que não satisfaz essa condição de ser ímpar. Quem é esse número? É o 2. Então, esse enunciado tem um valor lógico falso, porque tenho um elemento que satisfaz essa condição de ser primo, mas que não satisfaz essa conclusão de ser ímpar. Então, o valor lógico é justificado por essa explicação, pela existência de um número que satisfaz a definição de ser primo, mas que não é um número ímpar. O segundo enunciado, esse já está mais na forma simbólico, né? Eu estou dizendo o quê? Então, agora eu tenho esse enunciado x ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual a zero para todos x e y pertencentes aos reais. Esse enunciado define uma proposição? Sim, por quê? Porque eu consigo atribuir um valor lógico para esse enunciado. Qual que vai ser o valor lógico desse enunciado? Esse é um enunciado verdadeiro. Por quê? O que eu sei a respeito de números reais? Se eu pego um número real x qualquer, o que eu sei sobre números reais? Se eu pego um número real qualquer e calculo x ao quadrado, esse número é sempre positivo. Se eu pego um outro real qualquer y e faço y ao quadrado, esse número também é sempre positivo. Ao somar essas duas coisas, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser novamente sempre um número maior ou igual que zero. Então, essa é a justificativa do porquê que essa proposição admite esse valor lógico verdadeiro. Então, esse enunciado x é um número real maior do que 2. Isso determina uma proposição? Não, por quê? Porque eu não consigo determinar qual que é o valor lógico desse enunciado. O único meio de eu saber qual que é o valor lógico dele seria conhecendo quem que é esse x, para poder determinar se ele realmente é ou não um número real maior do que 2. Como eu não consigo determinar o valor lógico, esse enunciado não é uma proposição. Aqui no nosso curso a gente vai trabalhar com uma suposição que é o quê? Toda proposição precisa sempre ter um valor lógico, verdade ou então falsidade. E além disso, tem que somente um desses dois valores lógicos, verdade ou falsidade. Então essa suposição que a gente está fazendo, ela encerra, na verdade, duas coisas. Primeiro, uma proposição precisa ter um valor lógico, verdade ou falsidade, e só existe essas duas possibilidades. Isso é conhecido como o princípio da não contradição. Não contradição por quê? Porque ela só pode ter um desses dois valores, verdade ou falsidade, não pode ser os dois ao mesmo tempo. E do terceiro excluído, por quê? Porque não existe uma terceira opção para o valor lógico de uma proposição. Então, tudo que a gente vai estar fazendo aqui é baseado nesse princípio da não condição e do terceiro excluído. Então, ao longo do nosso curso, a gente vai trabalhar basicamente com o formato de proposição, que vai ser uma proposição do tipo se H, então T. Enunciado dessa forma, o H, esse H que está aqui é chamado de hipótese e T é a tese. E aí o que a gente quer saber é se essa proposição admite o valor lógico verdade ou então falsidade. Então H é a hipótese e T é a tese. Um outro tipo de enunciado que pode aparecer também, outra forma de proposição, é do tipo H se somente se T, resumidamente H se só se T. Um enunciado nesse formato vai poder ser reescrito como sendo dois enunciados na forma se H então T. Como? Um é você dizer que se H, então T, e o outro é dizer que se T, então H. Observa que quando eu reescrevo esse H, se somente se desse jeito, eu tenho uma inversão de papéis. Né? No primeiro caso eu tenho o quê? Esse H era a minha hipótese, o segundo enunciado, e passa a ser a minha tese. Aqui no primeiro enunciado eu tenho a minha tese,
Quando eu reescrevo da segunda forma, o que era a tese passa a ser a hipótese. Então eu tenho uma inversão de papéis entre o que é a hipótese e a tese. Vamos ver um exemplo mais concreto para facilitar. Se eu tenho um enunciado x² mais y² igual a zero, se somente se x igual a y igual a zero, como é que eu posso reescrever isso na forma proposição se h então t? O primeiro enunciado é você dizer que se x² mais y² é igual a zero, então x é igual a y, que é igual a zero. E o segundo enunciado é agora você dizer o quê? Se x é igual a y é igual a zero, então x² mais y² é igual a zero. Observa a inversão de papéis, né? Aqui a minha hipótese é que é x² mais y² é igual a zero, e a conclusão que eu quero chegar é que x é igual a y é igual a zero. E aqui então, isso que era a hipótese nesse primeiro enunciado passa a ser a minha tese no segundo. Que era a tese no meu primeiro enunciado, que é o x igual a y igual a zero, passa a ser a minha hipótese no primeiro enunciado. Então, esse enunciado H se somente se T pode ser reescrito de dois enunciados como se H então T. Então, o que a gente quer fazer quando eu tenho um enunciado desse tipo se H então T? Eu quero determinar o valor lógico desse enunciado como um todo. Eu quero saber se ele é verdadeiro ou falso, se o valor lógico dele é verdadeiro ou falso. Para isso, eu vou tentar provar essa proposição. O que é provar uma proposição? Então, é você justificar e explicar por que essa proposição admite um certo valor lógico, por que o valor lógico dessa proposição é verdadeiro ou falso. E para fazer isso, a gente tem basicamente três tipos de caminhos para seguir. Isso não é uma fórmula que diz, que te dá um passo a passo de como demonstrar. Cada proposição vai ser demonstrada de uma forma diferente. Os passos que eu vou efetuar para chegar à conclusão do valor lógico dela ser diferentes. O caminho geral é que eu tenho esses três tipos de caminho. O primeiro caminho é chamado de demonstração direta, que é o que? Consiste em que? Em você admitir que a hipótese é verdadeira e tentar chegar à conclusão que a tese também é verdadeira. Se a partir do momento que eu admito que a hipótese é verdadeira, eu consigo chegar à conclusão que a tese é verdadeira, então é porque essa proposição como um todo também vai ser verdadeira. O segundo caminho é o chamado de demonstração por contraposição, que consiste em que eu vou dizer que a tese é falsa e vou tentar chegar à conclusão que a hipótese também é falsa. Se ao admitir que a tese é falsa, eu também chegar à conclusão que a hipótese é falsa, então isso significa que essa proposição original é obrigatoriamente verdadeira. Terceira demonstração por contradição ou redução absurda. Consiste em fazer o quê? Eu vou admitir que a minha hipótese é verdadeira e que a tese é falsa. E aí, de posse dessas duas informações, dessas duas condições, eu preciso chegar a alguma conclusão que seja uma contradição ou algo absurdo. Uma contradição, você, por exemplo, chegar à conclusão que um certo número real x é maior que zero e menor que zero ao mesmo tempo. Se eu chego a algo desse tipo contraditório, isso significa o quê? Significa que a minha tese T não pode ter esse valor lógico falso. E aí o valor lógico dessa tese só pode ser o quê? Verdadeiro também. E com isso, essa proposição se H então T, como um todo, passa a ter valor lógico verdadeiro. Bom, então a gente tem basicamente esses três caminhos para tentar provar uma proposição, o que a gente vai usar com mais frequência. Primeiro, o segundo e o terceiro caso vão aparecer em um outro exemplo, mas não é muito comum. Em geral, para as proposições que a gente vai ver ao longo desse curso, a demonstração direta é a melhor técnica para ser tentada, é a que vai funcionar na imensa maioria dos casos. Não é que as outras não funcionem, mas elas são um pouco mais delicadas, tomam um cuidado um pouco maior ao utilizar uma demonstração por contraposição, demonstração por contradição. Outros tópicos de lógica matemática serão apresentados durante o nosso estudo de teoria de contas, que é assunto para o nosso próximo vídeo.